lá, né, para a primeira pergunta, que, né, hoje saiu os laureados do Prêmio Nobel, que é, pô, tipo, literal, um dos reconhecimentos mais prestigiados do mundo científico, né, você recebeu um Nobel, e aí, nesse caso, o Nobel de Física. E aí, o que eu quero te perguntar é que já faz um século que esse Nobel foi criado, então, tipo assim, para você, na sua opinião, o que que significa para um cientista, para um físico, receber esse prêmio hoje, e o que que significa para o campo da física mesmo? Existir esse prêmio, sabe? Vou te contar uma história interessante aqui, cara, que é de um físico que ganhou o prêmio Nobel, que é o Richard Feynman. Ele foi um físico ali do século XX, muito conhecido e tal. Até aparece naquele filme Oppenheimer, ele participou do projeto Manhattan, desenvolvimento da bomba atômica e tal. E ele ganhou esse prêmio. E ele, quando ele ganhou o prêmio, ligaram para a casa dele assim e tal, era de madrugada e tal, um jornalista, pô, bicho, tal, você ganhou o prêmio e tal. Chegou a conversar com você, pô, ele foi desligou na cara dos caras, falou, não enche o saco não, pum. E ele falou que ele queria recusar o prêmio, que os caras estavam ligando, enchendo o saco dele. E ele fala um negócio que eu acho bonito, que ele falou, cara, o valor do que eu faço está na descoberta em si. Eu me sinto extremamente feliz e privilegiado por ter conseguido descobrir e aprender as coisas que eu aprendi sobre a natureza, né? E aí, enfim, mas ele percebe que se ele fosse recusar o prêmio, isso ia chamar ainda mais atenção e ia ser pior, já que ele queria ficar tranquilo, não queria encher o saco, ele escolhe aceitar o prêmio. Mas enfim, isso só para dizer que eu acredito que para quem trilha essa jornada, bicho, de estudar, né, de se dedicar integralmente à ciência, cara, que eu respeito e admiro muito todos que fazem isso, eu acredito que a maior recompensa que esse cara tem é realmente a da descoberta. Tipo assim, bicho, só aqueles caras sabem a alegria e o êxtase que eles tiveram quando eles fizeram um experimento e perceberam pela primeira vez que estava acontecendo. Eu imagino um falando com o outro, falando, bicho, o negócio está acontecendo aqui. Os caras vão ficar sem dormir, sacou? Então, assim, com certeza, para quem está se dedicando ao conhecimento, bicho, descobrir uma coisa nova, descobrir uma camada nova da natureza, de como é que o mundo funciona, que é o objetivo da física, né? Com certeza deve ser o maior prêmio e a maior gratificação que esses caras podem ter. Mas, falando agora mais abertamente, né? Por outro lado, eu acredito que o lance do prêmio é interessante, porque, querendo ou não, vira pelo menos um dia no ano em que, sei lá, não vou dizer que o mundo para, né, para dar atenção à ciência e perceber a importância dela, mas, enfim, de algum jeito, a ciência passa a ter um pouco de mídia, né, nesse dia, e destaca-se a importância da ciência para o desenvolvimento da tecnologia, da civilização humana e tal. Então, acho que cumpre um papel bastante importante ali, para as pessoas pararem e refletirem um pouco sobre o que está acontecendo e a importância do conhecimento científico, da física em particular, né, para o desenvolvimento da nossa sociedade. É isso aí. Então, passando para a próxima pergunta, então vamos lá, a gente teve os vencedores desse ano, que teve um britânico, que foi o John Clark, o francês Michael Devoret, e o estadunidense John Martins. Beleza. E aí, na notícia, né, nas notícias, a gente vê o termo túnel quântico macroscópio. Então, tipo assim, isso já dá meio, né, o que é isso? Já dá uma assustada. Então, tipo assim, aí pelo que eu li na notícia, né, que tenta dar uma explicação mais básica, mostra que basicamente tinha comportamentos que a gente só conseguia ver ali no mundo quântico, numa coisa microscópica, agora conseguem ser observados em algo mais macro, em sistemas grandes. Aí ele dá um exemplo de um sistema elétrico. Mas o que eu queria te pedir é, tipo assim, como que a gente consegue explicar o que isso significa de um jeito simples, para meio que a galera conseguir entender, e, tipo, e por que isso é tão surpreendente, assim, por que isso é tão absurdo, tão impressionante, sabe? Tipo, da gente conseguir ver essa coisa pequenininha em coisas grandes. Por que isso é tão surpreendente? Não, maneiro. Vou fazer até um desenho, então, para explicar, que isso pode ser legal. Ó, liga só. Imagina que isso aqui é um morro, beleza? E isso aqui é uma bolinha. Que você joga essa bolinha e, dependendo da velocidade que ela tem, ela pode conseguir subir e atravessar o morro. Mas dependendo se ela tiver pouca velocidade, pode ser que ela suba, caia e não consiga atravessar o morro. Mudando o termo aqui agora, eu falei de velocidade, mas normalmente no física a gente vai falar muito de energia. Então, se essa bolinha tiver energia suficiente, ela consegue atravessar essa montanha de um lado para o outro. E se eu lançar ela com pouca energia, ela talvez não consiga romper essa barreira. Talvez todo mundo acredite que, bom, ela só consegue atravessar se eu jogar ela com energia suficiente. Beleza. Só que na física quântica isso não acontece. Um efeito quântico, vamos lá, o que é a física quântica? A física quântica é a física de partículas muito pequenas, por isso que são coisas meio estranhas e que você não vê no mundo real, como com essa bolinha aqui. Mas a física de coisas muito pequenas, eu quero dizer, é a física de partículas menores do que um átomo. Elétrons, coisas muito, muito, muito pequenas mesmo.
E o pessoal foi percebendo que essas coisas muito pequenas, microscópicas, as partículas subatômicas, as partículas que compõem o átomo, elas têm alguns comportamentos muito estranhos e são governadas por algumas leis muito esquisitas. E a física quântica é justamente, no primeiro momento, o estudo de como que é a física dessas partículas muito pequenas. E o pessoal, por exemplo, percebeu, olha que coisa estranha, para partículas muito pequenas, né, então, ou seja, quanticamente falando, se isso aqui fosse um elétron, eu poderia jogar ele sem ter energia suficiente para atravessar, e ainda assim ele conseguiria atravessar. É um negócio meio estranho, né? Seria como quase que se ele furasse o morro, porque ele não tem energia suficiente para subir e chegar lá, mas em alguns momentos existe uma probabilidade de que ele consiga atravessar. O nome desse fenômeno é tunelamento quântico. É justamente você lançar uma partícula sem energia suficiente para atravessar uma barreira. Então, classicamente falando, ou seja, no mundo que a gente conhece, se ela não tem energia suficiente para atravessar a barreira, ela não vai atravessar a barreira. Mas na física quântica, mesmo não tendo energia suficiente para atravessar a barreira, ela pode atravessar a barreira. O nome disso é tunelamento quântico. Esse já era um resultado da física quântica. Só que, como eu te disse aqui, por exemplo, isso seria para uma partícula, para um elétron. O que esses caras perceberam foi eles conseguiram detectar esse efeito do tunelamento quântico, só que agora não para um elétron, mas um feixe de elétrons. E um feixe de elétrons é como se fosse uma corrente elétrica. Então eles pegaram um sistema um pouquinho maior, que foi o que eles chamaram de macroscópico, ou seja, pegaram milhares de elétrons percorrendo um circuito elétrico, e eles perceberam que essa corrente elétrica, né, esse feixe de elétrons, conseguiu atravessar uma certa barreira, mesmo sem ter energia suficiente para isso. Ou seja, eles detectaram justamente, experimentalmente, o tunelamento quântico acontecendo, mas agora não para uma única partícula quântica, mas sim para um feixe de partículas. Então é como se, sei lá, o tunelamento quântico falasse, vamos fazer uma analogia aqui, de um único peixe, imagina se tem um peixe, né? E agora a gente está falando de um cardume de peixes. Ou seja, quando eu olho a estrutura macroscópica, o cardume, ele também tem essas propriedades que cada peixe individual teria. Essa que foi a ideia, esse foi o experimento que os caras fizeram. Fez sentido aí? Fez sentido. Pô, muito maneiro isso, muito maneiro. Só que, cara, muito bacana. Porque, assim, só que isso a gente vai abordar nas próximas perguntas, porque é o que eu quero entender, né, com as próximas perguntas a gente vai abordar isso, qual tipo de tecnologia isso permite fazer, né, tipo, o que essa descoberta gera, né, basicamente, as consequências reais disso, assim. Sim. Mas indo para a próxima pergunta, aí a gente vai desenvolvendo sobre isso. Mas, assim, um dos pontos que eu vi que chamou a atenção nisso, foi justamente sobre a computação quântica. Então eu queria te pedir para falar um pouco sobre o que é a computação quântica, né? O que ela difere de uma computação normal. E tipo assim, qual que é a relação entre essa descoberta e os computadores quânticos? Tipo assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, assim? Vamos lá. Quando a gente fala de computação, a gente está falando essencialmente de zeros e uns. Todo computador funciona um sistema binário que são zeros e uns. A gente chama de bit, essa é a menor unidade de informação que pode valer 0 ou 1, que é tipo sim ou não, ligado ou desligado, e com base nisso, você consegue construir a estrutura de funcionamento da computação normal, que a gente conhece. Esse cara é chamado de bit e pode assumir valores zeros e uns, e com base nisso você constrói o sistema de computação. Qual é o grande lance? Tem um negócio que talvez o pessoal conheça aí, que ficou famoso, né? O chamado gato de Schrödinger, né? O gato vivo-morto. É uma analogia que esse físico Erwin Schrödinger criou. Ele foi um cara importante no desenvolvimento da mecânica quântica, né? Inclusive, uma das equações mais fundamentais da mecânica quântica se chama equação de Schrödinger, em homenagem a esse indivíduo aí. Ele é um físico húngaro, se eu não me engano. Mas, enfim, o fato é, ele cria essa analogia para falar do gato vivo-morto. É para tentar... na verdade, era uma crítica que ele queria fazer, uma certa interpretação da mecânica quântica, que é o seguinte. Na mecânica quântica, você pode ter uma partícula numa sobreposição de estados. Então, por exemplo, um elétron. Em teoria do mundo clássico, o elétron pode estar ou aqui ou aqui. Não tem como ele estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Já na física quântica, ele pode estar numa sobreposição desses dois estados. É quase como se ele tivesse nos dois ao mesmo tempo, um pouco em um e um pouco em outro, e na hora que você olha ele, a gente fala que colapsa a função de onda e ele aparece num lugar só. Mas antes de você olhar, ele está numa sobreposição de dois estados. Ele não está nem aqui nem lá. E nem nos dois lugares ao mesmo tempo. Ele está num estado que é sobreposto. O experimento do gato de Schrödinger é isso. É o gato dentro da caixa e você não sabe se ele está vivo ou morto. Fala-se que ele está numa sobreposição, um gato morto-vivo, né? É o gato que está na sobreposição dos estados vivo e morto.
Claro que isso não existe, porque, como eu disse, né, a física quântica é a física das coisas microscópicas, muito pequenas. O mundo macroscópico acaba tendo um funcionamento diferente, e esse experimento de Chile vieram mais para fazer uma crítica a uma interpretação da mecânica quântica, do que, de fato, para falar que existe um gato que está vivo e morto ao mesmo tempo. Mas, enfim, estou trazendo isso aqui à tona porque talvez o pessoal conheça essa história, é uma história bem conhecida. Dito isso, quando a gente fala, então, de computação quântica, enquanto a base da computação é o bit, que é 0 ou 1, na computação quântica, a base dela é o qubit, que, bom, como é quântico, ele pode ser 0, ele pode ser 1, mas ele também pode estar numa sobreposição desses dois estados. Um pouco de 0, um pouco de 1. Então, ou seja, o qubit, ao invés de só assumir 0 e 1, ele pode assumir 0, 1 e 1, mas é uma sobreposição de qualquer valor entre 0 e 1. Então, ele é um bit que consegue armazenar e processar muito mais informação. Então, é uma computação que ela é muito mais eficiente. Você consegue desenvolver métodos para você fazer cálculos, para você resolver problemas computacionais de forma absurdamente mais eficiente, porque agora o seu qubit, ao invés de poder valer 0 ou 1, ele pode valer quase qualquer número entre 0 e 1. Então, você consegue acelerar vários processos computacionais. Esse é o conceito da computação quântica, né? Tem a ver com sobreposição de estados. Denso isso aí, né? Denso, sim. Não, eu realmente já tinha visto sobre isso, sobre essa relação do bit com o qubit, mas, assim, muito bacana. É porque realmente é muito mais eficiente, né? Tipo, se você tem um PC de 32 bits, ou 32 qubits equivale a milhões de bits. Exatamente. Né? E aí é realmente, pô, isso é muito interessante. É muito bacana. Eu vou me atentar, porque senão eu te faria assim. A gente fica viajando aqui. Eu vou me atentar a entrevista para questão do vídeo. Mas, então, aí isso cai no que eu comentei contigo agora há pouco, que, né, tipo assim, apesar de eu achar extremamente interessante, pro público geral acaba sendo coisa muito distante, né? Tipo, uma computação quântica, tipo assim, você não vai ter um computador quântico na sua casa, né? Não é assim que funciona, exatamente. Então, quais que são os desafios de transformar essas descobertas em coisas mais palpáveis, coisas mais comerciais, que vão, tipo, não necessariamente também comercial, mas algo que vai afetar a vida cotidiana das pessoas, direta ou indiretamente. E aí, se tem algum exemplo, por exemplo, além dessa computação quântica, essa descoberta ela pode ter aplicação em sensores, criptografia, telecomunicações, tipo assim, alguma outra área que faça sentido? Não, beleza. Bicho, vamos ver. Eu diria que os principais desafios de você desenvolver uma tecnologia como essa, né, é o seguinte: como a gente está falando de coisas, como eu disse, né, a física quântica é a física das partículas muito, 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 muito pequenas, partículas subatômicas. Você não consegue enxergar isso nem com um microscópio, um elétron. Então, pensa, é um negócio pequeno pra caramba. Então, mexer com qualquer coisa que envolva isso é extremamente delicado, né, porque as coisas são pequenas demais e você não consegue nem observá-las diretamente. Então, essa já é uma grande dificuldade. Outra dificuldade é o seguinte: todas as partículas quânticas, né, todas as partículas subatômicas menores do que um átomo, elas são regidas pelas leis da mecânica quântica e elas podem estar em sobreposições de estados. Tem algumas coisas que a gente chama de emaranhamento quântico, que uma partícula está amarrada com a outra. Então, você tem algumas complexidades de trabalhar com essas partículas, justamente porque, vamos lá, tem um experimento interessante de física quântica, que é esse que eu te falei, do colapso da função de onda. Então, antes de ser observado, um elétron pode estar numa sobreposição de dois estados A e B. Na hora que eu observo ele, aí não tem como, aí eu detecto que ele está ou no estado A ou no estado B. Então a gente diz que a função de onda colapsa e ele passa a ficar num estado só, quando se observa. Ou seja, olha que doideira. Quando você observa uma partícula quântica, você meio que quase que altera o estado dela. Porque antes de você observar, ela estava numa sobreposição de dois estados. Depois que você observou, ela passou a estar num estado só. Então você tem partículas que têm um comportamento muito estranho, que é esse de que, quando você as observa, automaticamente você interfere no estado em que elas estão. Então é muito difícil você criar tecnologia em cima disso, né? Tem várias dificuldades, porque é algo muito sensível. Se fosse fazer uma analogia aqui, estilo Feynman, né? Só para ficar mais didático. Imagina que você é um cozinheiro e você está cozinhando lá na sua cozinha. Mas, sei lá, se a temperatura fica alta demais, de repente os ingredientes desaparecem. Então é muito difícil cozinhar nessa cozinha. Dá para cozinhar? Dá, mas tem que ter um controle muito grande da temperatura, porque se a temperatura chegar a um certo nível, os ingredientes desaparecem. Como assim? É mais ou menos essa analogia. Você está cozinhando nesse nível de sensibilidade em que a temperatura tem que estar caminhando numa faixa muito específica para que o ingrediente não desapareça. Os ingredientes, no caso, são as partículas subatômicas, né? E desaparecer seria alguns efeitos quânticos esquisitos, que é você alterar o estado em que essa partícula está. Então, enfim, só para dar uma noção geral de por que é difícil, né, criar tecnologia com isso, por que demorou tanto tempo, inclusive, né, a gente começar a ter alguns avanços, porque possivelmente vai demorar mais tempo,
mas eventualmente vai avançar, bicho. É igual computador, né? Na época, estava desenvolvendo a computação, lá na década de 40, 50, um computador ocupava o espaço de uma sala inteira, de um prédio inteiro, e tinha uma capacidade computacional menor do que qualquer celular hoje em dia tem, né? Então, enfim, hoje você tem coisas muito menores, com capacidade computacional centenas, milhares de vezes mais eficientes do que aqueles primeiros computadores gigantes, né? Então, enfim, em algum momento essa tecnologia ela vai evoluir. Talvez em algum momento a gente até possa ter isso em casa, quem sabe, né? Daqui, sei lá, algumas décadas, não sei. Mas é um lance que tem bastante dificuldade no meio do caminho para isso se viabilizar e se tornar comercial. Entendi. Não, claro, faz todo sentido. Que é realmente, né, tipo, a questão do progresso científico demora mesmo, né? Tipo, muitas coisas são descobertas hoje, tem uma aplicação prática, tipo, cotidiana mesmo, há muitos anos depois. A maioria Sim. das vezes é sempre assim, né? Tem Mas, até um outro lance, só mais um comentário, que é o seguinte, né? Nesse próprio experimento que os físicos fizeram, que eles ganharam o prêmio, descreve-se lá que eles tiveram que fazer temperaturas muito baixas. Para que essas partículas tenham esse comportamento ali, a temperatura tem que ser muito próxima do zero absoluto. O zero absoluto ele é a menor temperatura que pode ser possível de ser atingida na natureza. É mais ou menos menos 273 graus Celsius. É tipo assim, frio pra cacete. É o máximo de frio que pode existir. Então, ou seja, olha, é mais uma dificuldade. Para você conseguir fazer e observar esses efeitos, né, de um jeito controlado, você precisa estar quase que no lugar mais frio do mundo, sacou? É como se eu tivesse construído um carro que ele só funciona se estiver no congelador, porque está bem gelado. Então, ou seja, mais uma camada de complexidade aí para você conseguir desenvolver, né, essa tecnologia. E eu me esqueci, lembrei agora, deixa eu perguntar também de outras aplicações, né? Cara, tem algumas aplicações importantes, né? Por exemplo, o sistema de criptografia hoje, é um sistema de criptografia, eu digo de quase tudo que a gente faz, criptografia bancária mesmo, né? Transações bancárias, etc. e tal. É um sistema que exige muita segurança. Ele é baseado, essencialmente, na dificuldade de se fazer certos cálculos, né? Que no caso seria fazer a decomposição de números em fatores primos, né? Para ser mais técnico aqui. Mas o fato é um problema matemático que dá para se resolver. Só que ele é tão difícil, bicho, que o computador pode ficar rodando anos e anos e anos e anos e não consegue resolver esse problema. Então é por isso que a segurança, toda a segurança bancária, por exemplo, reside nisso, no fato de que existem problemas matemáticos que são muito difíceis de serem resolvidos, mesmo computacionalmente. Com a computação quântica, provavelmente, com a capacidade computacional vai ficar muito, muito maior, esses problemas vão conseguir ser resolvidos. Então isso acabaria com o sistema de criptografia que existe hoje, mas criaria um novo sistema de criptografia baseado em leis da mecânica quântica, que provavelmente vai ser um sistema muito mais seguro, porque ele não vai depender do quão difícil ou quão fácil é resolver um cálculo, ele vai depender em leis da natureza, em leis da mecânica quântica, que são invioláveis, né? Então é um negócio bastante mais seguro. Então, você vai desmontar o sistema de criptografia atual, mas você vai acabar conseguindo montar um que provavelmente vai ser bem mais eficiente, né? Então, acho que diversas e diversas aplicações podem surgir. Então, sei lá, dando um exemplo de um campo totalmente diferente, medicina. Tá, cara, com uma capacidade computacional incrível, né, muito grande, talvez você consiga fazer milhares, milhões, bilhões de testes, sei lá, talvez de combinações de moléculas para você criar uma forma para um medicamento que você quer curar uma doença. Como você tem uma capacidade computacional substancialmente maior, você tem muito mais capacidade, talvez, de fazer testes, fazer combinações, fazer simulações do que um computador normal. Então, isso talvez possa desenvolver, quem sabe, novos remédios e tal, novos medicamentos, justamente pelo fato de você ter mais capacidade computacional. Eu achei muito bacana isso de ser baseado em leis da natureza, né? Porque aí, basicamente, você consegue fazer uma criptografia em tese inquebrável, né? De certa forma. Exato. É como se fosse uma criptografia que depende da lei da gravidade. No caso, seriam leis da mecânica quântica. A lei da gravidade é o seguinte: você soltou o objeto, ele vai cair. Não tem como você violar essa lei. Então é um negócio muito seguro, né? Certo? Não. Cara, muito bacana mesmo. Muito foda. Maneiro. Muito foda. Mas, então, pra finalizar, então, a entrevista, Porra. se você pudesse, assim, resumir o impacto desse Nobel, especificamente 2025, para a física, tipo, para a humanidade, e não só desse também, dos outros Nobels, as descobertas científicas que acontecem ano a ano, enfim, tipo, se você pudesse resumir isso, o impacto que você acredita ter, assim, na sua filosofia mesmo, nessa questão do impacto que a física, as descobertas científicas trazem para a física e para a humanidade como um todo, assim. Legal. Essa descoberta em específico dos físicos, como ela tem a ver com mecânica quântica e a detecção, né, de um fenômeno que era super estranho, que é o tunnelamento quântico, num sistema um pouquinho mais macro, eu acho que ela é super importante porque ela valida ainda mais a mecânica quântica, né, como uma teoria extremamente robusta e capaz de realmente descobrir alguns desdobramentos da natureza que são muito relevantes, né? Claro que
Isso não é novidade, né? Hoje existem várias tecnologias já que são baseadas na mecânica quântica, algumas leis da mecânica quântica e tal. Eu já ouvi uma entrevista, não lembro quem foi um CEO de uma empresa grande norte-americana lá, que ele falava que hoje praticamente um terço do PIB dos Estados Unidos, de algum jeito, está correlacionado com a mecânica quântica. Ou seja, está relacionado a algum produto que por trás dele tem alguma tecnologia que tem a ver com a física quântica. Pode não ser o coração daquela tecnologia, mas tem algum pedaço, algum componente ali que só foi possível ser desenvolvido pelo avanço da mecânica quântica. Olha que doideira, um terço do PIB, né? Então, enfim, a física quântica já é uma teoria super presente aí na nossa vida, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não se dê conta. Mas eu acho que esse prêmio Nobel aí, com certeza, vem para corroborar ainda mais a importância da mecânica quântica para o desenvolvimento de tecnologias. E eu acredito que esse, em particular, pode ser muito importante, principalmente por esse lance que a gente citou da computação quântica, né? Se isso realmente possibilitar o avanço da computação quântica, e por que possibilitaria, né? Só recapitulando. Se eu tenho nesse circuito elétrico, né, eu tenho meu feixe de elétrons, que é a minha corrente elétrica, que ele pode ou não atravessar uma barreira, mesmo sem ter energia, que é o treinamento quântico, então eu tenho uma corrente que ela é quase como se ela fosse 0 e 1 ao mesmo tempo. Ou então ela está numa sobreposição de estados 0 e 1, ligado e desligado. Sacou? Que seria a ideia do qubit lá, que é a sobreposição dos estados 0 e 1. Então, enfim, só para conectar, porque esse experimento tinha a ver com computação quântica. E se de fato, né, a gente começar a ver alguns desdobramentos aí relevantes no desenvolvimento da computação quântica, isso certamente, nos próximos 10, 20 anos, vai mudar radicalmente a forma como a gente faz coisas, né? Talvez a gente vai ter uma internet quântica, um sistema de telecomunicação muito mais eficiente, muito mais seguro, a computação quântica, capacidade computacional para fazer muito mais simulação, talvez resolver mais problemas, testar novas coisas, fazer simulações, como eu disse, por exemplo, talvez de medicamentos. Então, provavelmente a gente vai ter um futuro bem interessante aí com o desenvolvimento da computação quântica. Eu acho que esse prêmio específico, eu acho que ele tem essa importância majoritariamente por conta disso. Essa entrevista aqui faz parte de um vídeo que a gente produziu lá pro Tinocano TV, cobrindo todas as áreas do Nobel de 2025. É só clicar no primeiro link aqui da descrição e ir lá conferir.